irmãos, a gentileza para que todos nós ainda abramos as nossas Bíblias. Vamos lá. Glória a Deus. O pastor João nos trouxe uma palavra tão gloriosa, falando a respeito da cruz. Vamos continuar então no mesmo mistério. Glória a Deus. Vamos lá. No mesmo mistério. É Marcos, capítulo 15, é Marcos. Eita coisa boa, né? Glória a Deus. Olha, eu vou fazer a leitura de dois textos, para que nós possamos compreender melhor a leitura do texto que nós vamos fazer. Então é Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Leiamos aí, irmãos, o versículo de número 21. Glória a Deus. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Amém, Marcos? Amém. O texto diz assim, irmãos: e constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz, e levaram-no ao lugar chamado Gólgota, que se traduz por lugar de caveira. Agora leiamos, por favor, leiamos Lucas, e é só para a gente fazer o texto que a gente leu. Tá bom, Marcos? Glória a Jesus. Lucas, capítulo de número 23. Vamos parafrasear o texto mesmo, para compreender um pouco melhor. Lucas, capítulo 23, versículo de número 33. Aleluia. Ou melhor, Lucas, capítulo 23, versículo 26. Opa, glória a Jesus. Vamos lá. Lucas, capítulo 23, versículo 26. Os irmãos que encontraram o poder de dizer amém? Amém. Queridos, vamos recitá-los todos nós juntos? Vamos formar um grande coral? Vamos lá? Lucas, capítulo 23, versículo 26. É que a gente também puxa muito essa, né? Não parece que é a mesma coisa, né? Aleluia. 23 e 26. É assim, né? Glória a Deus. Vamos lá. Está tudo certo. Vamos recitá-los todos nós juntos? Vamos lá? 3. 1, 2, 3. Quando pedimos oração, para o céu do nosso Deus, e minha do campo, observa esse detalhe aí, tá bom, Marcos? Para que levassem como aí, não? Após Jesus. Pronto, muito obrigado. Deus abençoe desse povo. Irmãos, nós temos aqui a história de um homem, um pai de família, um homem que entrou para a história. Um homem que entrou para a história. Quem era ele? Simão Cirineu. Todos nós sabemos que o nome Simão é um nome comum aí em Israel. Já Cirineu não. Simão é nome. É um nome judaico. Mas e Cirineu? Cirineu foi um apelido que ele recebeu por causa da sua etnia. Na realidade, Cirineu é provido de Cirene. Cirene, hoje, era o norte da África, chamado também de Etiópia. Esta referência nós encontramos em Sofonias, no capítulo 13, verso 10, quando o profeta fala: da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores migrarão sacrifício. Então, essa terra, hoje, é chamada de Líbia. Cirene, Líbia. Nessa terra ali, vivia esse cidadão cujo nome era Aleluia! Pastor João está com eu queria lembrar que isso é coisa de Deus. Está com fora da atualidade, sobre o cadastro ditador. Muito bom. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Por isso que é bom ter o mestre no culto, né, gente? Aleluia. Então vamos lá. Esse Simão Cirineu, quem era ele? Segundo a história, Simão Cirineu
ele foi fruto de um relacionamento entre Salomão e a rainha de Sabá. Através desse relacionamento, o historiador diz que mais se viveu. E aí instalou-se essa tribo, né, na terra de Cirene. Então, segundo a Bíblia, esse rapaz casou-se e teve 2 filhos. Um chamava-se Alexandre, o outro chamava-se Rufo. Foi o que a gente leu aí, não é isso? Segundo a Bíblia, esses 2 rapazes, os 2 filhos de Simão, eles cursaram faculdade nas escolas judaicas da sua época. Só que um foi aprender sobre o Pentateuco, o outro foi aprender sobre a história dos profetas. Então, os 2, através de alguns estudos avançados, chegaram a uma conclusão de que Jesus era o Messias. Aí os 2 converteram-se ao cristianismo. Já o Simão Fileu era um judeu ortodoxo. Apesar de ser um habitante de Cirene, ele tinha na sua veia sangue judeu, por ter sido de Salomão. Então, segundo o texto que lemos, esse rapaz aqui diz que ele vinha do campo. O que a gente viu aqui em Marcos capítulo 15, versículo 21. Ele vinha do campo. Bem verdade é que nesses dias aí eram os dias da festa, a festa pascal. Nesses dias em que aconteciam as festas em Jerusalém, eles contratavam muitas pessoas para trabalhar, porque o número de pessoas na cidade era muito grande. E esse cidadão aqui foi contratado para trabalhar. Mas, mesmo trabalhando, ele não deixou a sua responsabilidade no compromisso de adorar a Deus. Por quê? Porque Jesus vai caminhando pela via dolorosa, e a Bíblia fala do horário que Jesus ia passar nessa via, que era na hora terceira. Segundo a Bíblia, tinha a hora terceira, a hora sexta e a hora nona. Então, na hora terceira Jesus passa, e na hora nona ele vai concluir. A hora nona seria as 3 horas da tarde. O Simão Filho está vindo do campo, às 3 horas, ele ouve o barulho, o alvoroço. E ele procura saber o que era aquilo. Ele queria ver o que era. Aquele alvoroço todo, aquele barulho. Mas, sem esquecer do seu compromisso de ir ao templo. Por quê? Porque ele veio da banda de Damasco, para passar pela porta para entrar em Jerusalém. O que ele tinha que entrar no templo? Porque nos dias da festa, todo judeu, às 3 horas, tinha que se dirigir ao templo, porque às 3 horas os sacerdotes pegavam o animal, matavam o animal e colavam o animal. Só que o sangue desse animal tinha que ser aspergido nas vestes dos judeus. Era só uma gotinha. O que para eles representava a purificação. Então tinha que passar uma gotinha do sangue nas vestes de cada judeu. O Simão Fileu, ele estava se dirigindo ao templo, vindo do campo. Por quê? Porque ele tem que receber a gota do sangue do animal nas suas vestes, o que para ele representa a purificação. Ele está indo para receber uma gota. Só que diz a Bíblia que, quando viram esse homem vindo, o constrangeram, obrigaram ele. Ele foi obrigado. Não é que ele se dispôs. Não, ele foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Na verdade, não diz obrigado. Obrigado, né, pastor? Obrigado ele. Então, o que é que acontece? Ele é obrigado, alguns historiadores dizem que ele é obrigado, porque ele aparentava ser muito jovem, diz o historiador. E dentro da cultura judaica existia uma lei que dizia o seguinte, era uma lei. Todo militar, quando era dispenso da corporação, primeiro mancebo que ele encontrasse no caminho, era obrigado a carregar a mala dele por uma milha. Era a lei. O mancebo que não carregasse a mala era preso. Tinha que carregar a mala do soldado. É por isso que uma vez Jesus falou assim, se alguém te convidar para ir com ele uma milha, vá com ele? 2. Por quê? Porque na primeira eles vinham porque eram obrigados a ir. Aí Jesus decide te convidar para ir uma, não vai 2. Mas por quê? Porque na primeira você vai por obrigação.
E na segunda? Na segunda você já por amor. Aproveita e fala do não bom soldado. Jesus tinha uma forma de ganhar, de conquistar. Sabe, irmão? Então, ele foi confundido por causa da sua aparência, diz o historiador. Aí pegaram ele, constrangeram ele a carregar a cruz de Cristo. Aí a Bíblia fala que o Simão entendeu que a